Durante o almoço, meu filho olhou nos meus olhos e disse: "A casa é nossa por direito. Você já viveu o suficiente aqui." Eu respondi: "E como é saber que eu já transferi tudo para sua irmã?" A mesa inteira congelou em silêncio, e ele gaguejou: "Que irmã?" O silêncio que se instalou naquela mesa foi ensurdecedor. Rafael, de 35 anos, administrador de empresas, ficou branco como papel. A esposa dele, Carla, uma advogada de 32 anos que sempre me olhou como se eu fosse um estorvo, arregalou os olhos de um jeito que nunca vou esquecer. E meu filho mais novo, Bruno, de 28 anos, pela primeira vez em meses largou o celular e me encarou. Foi então que Rafael gaguejou: Que irmã, mãe?" Gente, preciso contar para vocês que naquele momento meu coração estava batendo tão forte que pensei que todos fossem ouvir. 30 anos de sacrifício. 30 anos sendo mãe e pai ao mesmo tempo, trabalhando feito uma condenada para dar uma vida digna para esses meninos. E eles me tratavam como se eu fosse um peso, um empecilho nos planos deles. O almoço havia começado normal. Eu tinha preparado aquele frango com quiabo que eles sempre gostaram, tinha posto à mesa com o jogo de pratos que ganhei de casamento e que sobreviveu a tudo, inclusive ao abandono do pai deles quando Rafael tinha apenas 5 anos e Bruno ainda engatinhava. Estava falando sobre uma reforma simples no banheiro. Nada demais, quando Rafael explodiu. "A senhora não pode ficar gastando dinheiro assim", ele disse, batendo a mão na mesa. "A casa vai ser nossa mesmo, e a gente tem outros planos." Foi aí que a Carla completou, com aquele sorriso que eu já conhecia bem: "Dona Margarete, a senhora já aproveitou bastante essa casa. Agora é hora de pensar no futuro dos seus filhos. Vocês conseguem imaginar? Eu que trabalhei 35 anos na CEMIG como técnica administrativa, que criei 2 homens praticamente sozinha, que nunca neguei nada para eles, sendo tratada como intrusa na minha própria casa." Bruno nem levantou a cabeça do celular, como se aquela conversa não fosse com ele. Mas o que eles não sabiam, e aqui é onde a história fica interessante, é que há 6 meses eu havia descoberto algo que mudaria tudo para sempre. Algo que eu guardava como segredo há quase 40 anos, e que agora se tornaria a chave da minha liberdade. Quando soltei aquela sobre a irmã, vi a transformação completa nas expressões deles. O pânico no rosto do Rafael, o desespero disfarçado da Carla e até o Bruno, que finalmente prestou atenção no que estava acontecendo. Porque vocês precisam entender. Para eles, aquela casa representava R$850 mil. Era a solução para todos os problemas financeiros que eles tinham e que eu ainda não sabia completamente. Mas o que eu ainda não sabia mudaria tudo. Não apenas sobre meus filhos, mas sobre quem eu realmente era e o que merecia da vida. Gente, se vocês estão gostando dessa história, deixem nos comentários o que fariam se fossem eu nessa situação. E se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam agora, porque histórias como essa, de superação e coragem, é o que mais amo compartilhar com vocês. Deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como cheguei naquele momento devastador. Porque a verdade é que os sinais estavam todos ali, bem na minha frente, mas eu escolhi não ver, ou talvez não quisesse acreditar que meus próprios filhos fossem capazes de me tratar assim. Sou filha de Dona Maria e seu João, nascida e criada aqui no Santa Efigênia, uma família simples, mas honesta. Sempre fui batalhadora. Comecei a trabalhar aos 16 anos como auxiliar administrativo e consegui me formar técnica em administração fazendo curso noturno. Conheci o pai dos meninos numa festa de São João no bairro. Casei achando que seria para sempre, mas aos 26 anos me vi sozinha com 2 crianças pequenas, quando ele decidiu que precisava se encontrar. Código para encontrou uma mais nova. Rafael sempre foi diferente dos outros meninos da nossa rua. Inteligente, ambicioso, sempre falando que queria vencer na vida. Estudou muito, conseguiu bolsa para fazer administração na PUC, hoje trabalha numa empresa de consultoria e ganha bem. Pelo menos era o que eu pensava. Casou com a Carla há 5 anos, numa cerimônia linda no Palácio das Artes que me custou 3 meses de salário, porque eu queria que meu filho tivesse o casamento dos sonhos. Bruno é o oposto do irmão. Mais introvertido, sempre foi o bebê da mamãe. Formou em tecnologia da informação. Trabalha home office para uma empresa de São Paulo. Ganha razoavelmente bem, mas nunca saiu de casa. Sempre foi muito grudado comigo.
até os últimos meses, quando começou a ficar estranho, distante. Nossa casa, gente, foi comprada em 1992, quando consegui juntar a entrada trabalhando em 2 empregos e fazendo faxina nos fins de semana. Um sobrado simples de 3 quartos no Padre Eustáquio, que na época era um bairro mais popular, mas que hoje virou área nobre. Eu sempre disse para os meninos que seria deles, mas nunca imaginei que isso viraria pressão para me expulsar da minha própria casa. Os primeiros sinais começaram há uns 6 meses. Lembro que era uma sexta-feira à noite, quando cheguei da farmácia e encontrei Rafael e Carla sussurrando na cozinha. Quando me viram, pararam de conversar na hora e mudaram de assunto rapidamente. Achei estranho, mas não dei importância. Depois começaram as visitas mais frequentes. Todo domingo eles apareciam para almoçar, coisa que não faziam há anos. No começo fiquei feliz, que mãe não fica quando os filhos dão mais atenção. Mas logo percebi que as conversas sempre chegavam no mesmo ponto. Mãe, a casa está muito grande para a senhora. Dona Margarete, a senhora não acha perigoso morar numa casa de 2 andares na sua idade? Seria mais prático fazer a transferência logo, para evitar problemas de inventário. O estranho é que quanto mais eles falavam sobre eu sair de casa, mais eu me agarrava às lembranças boas. Lembrava do Natal de 1995, quando consegui comprar aquela árvore linda que eles queriam, dos aniversários na sala de jantar, com bolo caseiro e refrigerante, das noites que ficava acordada quando eles estavam doentes, cuidando com carinho de mãe. Comecei a justificar o comportamento deles na minha cabeça. Eles estão preocupados comigo, eu pensava. É natural que queiram cuidar da mãe. Até quando Carla começou a trazer folhetos de residências para a 3ª idade, eu tentei ver como cuidado, não como pressão. Bruno, que sempre foi meu companheiro, começou a concordar com tudo que o irmão falava. Mãe, talvez eles tenham razão, ele disse uma noite, sem nem levantar os olhos do computador. A senhora podia morar num lugar menor, mais fácil de cuidar. Foi numa terça-feira, 22 de setembro, que tudo começou a ficar claro. Estava indo buscar um remédio na farmácia quando vi um carro parado na frente de casa. Um homem de terno tirando fotos da fachada. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele disse que era corretor de imóveis e tinha sido chamado para fazer uma avaliação. Naquela noite, confrontei Rafael. Ele disse que era só por curiosidade para saber quanto a casa valia caso um dia precisasse vender. Mas eu vi algo nos olhos dele que não gostei. Uma ansiedade, uma urgência que não combinava com simples curiosidade. E foi aí que eu decidi fazer algo que mudaria tudo. Contratei alguém para investigar o que realmente estava acontecendo. O que eu vou contar agora para vocês foi a fase mais dolorosa e ao mesmo tempo mais reveladora da minha vida. Porque descobrir que seus próprios filhos estão tramando contra você é uma dor que não tem nome. Mas descobrir uma verdade que você escondeu por 40 anos pode ser a sua salvação. Na quarta-feira seguinte, aquele episódio do corretor, fui até o centro de Belo Horizonte procurar seu Antônio Ferreira, um detetive particular aposentado da Polícia Civil que uma colega da CEMIG havia me indicado. O escritório dele era numa sala pequena na Rua da Bahia, meio bagunçado, cheio de pastas e papéis, mas seus olhos tinham aquela seriedade de quem já viu muita coisa na vida. Dona Margarete, ele disse depois que contei toda a história. A senhora quer mesmo saber a verdade? Porque às vezes a verdade machuca mais que a mentira. Eu olhei para aquele homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, com cara de quem conhecia a natureza humana melhor que qualquer psicólogo, e disse: Seu Antônio, eu criei 2 filhos sozinha. Trabalhei 35 anos para dar uma vida digna para eles. Se eles estão tramando alguma coisa contra mim, eu preciso saber. O primeiro relatório chegou uma semana depois, numa envelope pardo que eu abri com as mãos tremendo na cozinha de casa. A primeira descoberta me deixou com as pernas bambas. Rafael havia procurado não um, mas 3 corretores diferentes nos últimos 2 meses para avaliar minha casa. Em todos os lugares, ele se apresentou como o filho que estava cuidando do inventário da mãe, como se eu já tivesse morto. O valor que eles tinham calculado me chocou. R$850 mil. Gente, eu jamais imaginei que nossa casa simples valesse tanto dinheiro. O bairro Padre Eustáquio tinha se valorizado de um jeito impressionante,
E nossa rua, que antes era considerada periferia, agora estava sendo procurada por pessoas de classe média alta que queriam morar perto do centro, mas num lugar mais tranquilo. Mas a segunda descoberta foi a que me fez entender a urgência deles. Carla estava endividada até o pescoço. 120 mil reais em cartões de crédito, financiamentos e empréstimos que ela havia feito escondido até do próprio marido. A advogada bem-sucedida, que sempre ostentou roupas caras e carros novos, estava na verdade afundada em dívidas. E Rafael não fazia ideia da real situação financeira da própria esposa. O seu Antônio me mostrou extratos bancários, comprovantes de empréstimos, tudo documentado. Carla estava pagando juros sobre juros e a situação estava insustentável. Para ela, minha casa não era herança. Era a única salvação para não ter o nome sujo na praça e perder o padrão de vida que ostentava. Dona Margarete, seu Antônio me explicou naquele dia chuvoso de outubro, sua nora está desesperada. Gente desesperada faz qualquer coisa. E seu filho está sendo manipulado sem nem perceber. Essa informação me partiu o coração, mas também me deu uma raiva que eu não sabia que tinha. Imaginem vocês, eu, que sempre vivi dentro das minhas possibilidades, que nunca devi um centavo para ninguém, que ensinei meus filhos a valor do trabalho honesto, sendo pressionada a sair da minha casa para pagar as extravagâncias de uma nora que vivia de aparências. Mas, gente, a terceira descoberta foi a que mudou minha vida para sempre. E aqui eu preciso voltar no tempo para contar uma história que guardei como segredo por 40 anos. Em 1985, eu tinha apenas 19 anos quando descobri que estava grávida. O pai era um rapaz que conheci numa festa, filho de família de classe média do Lourdes, que quando soube da gravidez, simplesmente desapareceu da minha vida. Meus pais, seu João e Dona Maria, ficaram desesperados. Naquela época, ser mãe solteira ainda era um estigma terrível, principalmente numa família simples como a nossa. Depois de muita conversa, lágrimas e noites sem dormir, decidimos que o melhor seria dar a criança para adoção. Havia um casal médico que não podia ter filhos e estava desesperado para adotar um bebê. Através da Igreja do Rosário, onde minha família sempre frequentou, fizemos todo o processo legal. No dia 5 de junho de 1985, numa manhã de inverno que nunca vou esquecer, nasceu Ana Carolina. Eu segurei minha filha por exatos 15 minutos, antes de entregá-la para o casal que seria sua nova família. Foram os 15 minutos mais dolorosos e mais mágicos da minha vida. 3 anos depois, conheci o pai do Rafael e do Bruno. Casei, tive meus outros filhos, mas nunca esqueci da Ana Carolina. Era uma dor constante no peito, uma sensação de incompletude que eu carregava todos os dias, mas que aprendi a conviver porque achava que era o melhor para ela. Quando seu Antônio me entregou aquele relatório sobre meus filhos, eu desabafei sobre essa história. E foi aí que ele me fez uma pergunta que mudou tudo. A senhora não tem curiosidade de saber como ela está hoje? Gente, vocês não têm noção do que passava na minha cabeça naquele momento. 40 anos guardando um segredo, 40 anos me perguntando se tinha feito a escolha certa, se minha filha estava bem, se ela pensava em mim alguma vez. E agora, aos 63 anos, descobrindo que meus filhos criados queriam me expulsar de casa, surgiu a possibilidade de reencontrar a filha que dei. Seu Antônio, eu disse com a voz tremendo, será que ela gostaria de me conhecer? O processo de localizar Ana Carolina levou 3 semanas. 3 semanas que foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, eu fazia minha vida normal. Cozinhava para os meninos, assistia a minha novela, cuidava da casa. Mas à noite, quando estava sozinha no meu quarto, eu ficava imaginando como seria o reencontro, se ela me odiava, se havia me perdoado. Descobrimos que Ana Carolina Silva Santos, hoje com 40 anos, era médica pediatra, formada pela UFMG, especializada em cardiologia infantil. Casada com Marcos, um engenheiro civil, mãe de 2 filhos lindos, Luísa, de 15 anos, e Pedro, de 12. Moravam numa casa bonita em Nova Lima, e ela trabalhava no Hospital das Clínicas e tinha um consultório particular no Sion. Quando seu Antônio me trouxe as primeiras fotos dela, eu desabei em lágrimas ali mesmo no escritório dele. Era como se estivesse olhando para mim mesma aos 40 anos. O mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de sorrir. Até a postura era parecida.
Minha filha havia se tornado uma mulher linda, bem-sucedida e aparentemente feliz. Dona Margarete, seu Antônio disse naquele dia, eu já conversei discretamente com uma amiga dela. Ana Carolina sempre soube que foi adotada e sempre teve curiosidade de conhecer a mãe biológica. Os pais adotivos dela foram maravilhosos, nunca esconderam nada, e ela os ama muito, mas ela sempre se perguntou sobre a senhora. Eu senti como se o coração fosse explodir no peito. Minha filha queria me conhecer. Depois de 40 anos, finalmente ia poder explicar para ela que a entrega não foi abandono, foi amor. Foi o sacrifício mais doloroso que uma mãe pode fazer. Abrir mão do próprio filho para dar a ele uma vida melhor. O primeiro encontro foi marcado para um sábado de manhã, no Café com Letras do Savassi. Escolhemos um lugar público, neutro, onde eu pudesse sair se ficasse muito emocionada. Passei a semana inteira sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir, ensaiando na minha cabeça o que ia falar para ela. Quando cheguei ao café, 10 minutos antes do horário marcado, meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse desmaiar. E então, ela entrou. Mesmo depois de 40 anos, eu soube imediatamente que era ela. Alta, cabelos castanhos presos num coque, vestido social azul marinho, carregando uma pasta de médica, mas com aqueles olhos que eram igualzinhos aos meus. Ela me viu, sorriu e caminhou até a mesa onde eu estava. Margarete? Ela perguntou. E a voz dela tinha a mesma doçura que eu imaginava durante todos esses anos. Ana Carolina! Eu consegui falar, me levantando da cadeira com as pernas tremendo. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Ela me abraçou, um abraço longo, apertado, de quem estava esperando por aquele momento há uma vida inteira. Eu senti o perfume dela, senti o calor do corpo dela, e naquele momento toda a dor de 40 anos se dissolveu. Eu sempre quis conhecer você, ela sussurrou no meu ouvido. Sempre soube que você tomou a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar por amor. Ficamos 3 horas naquele café conversando. Ela me contou sobre a infância maravilhosa que teve com os pais adotivos, Dr. Fernando e Dona Silvia, que eram realmente pessoas do bem e que sempre a incentivaram a me procurar quando se sentisse pronta. Me falou sobre os estudos, sobre como escolheu medicina porque queria cuidar de crianças, sobre o marido, sobre os filhos, e eu contei para ela sobre minha vida, sobre os outros filhos, sobre ter criado ele sozinha, sobre o trabalho na CEMIG, sobre a casa que comprei com tanto sacrifício. Mas naquele primeiro encontro, eu ainda não tive coragem de contar sobre a situação que estava vivendo com Rafael e Bruno. Durante esse tempo todo, em casa, a pressão estava aumentando. Rafael começou a trazer amigos advogados para jantar, que casualmente tocavam no assunto de heranças e transferências. Dona Margarete, um deles disse numa quinta-feira, a senhora sabia que transferir o imóvel em vida evita muita dor de cabeça no futuro? Carla ficou mais insistente, falando sobre residências para idosos, mostrando folhetos de lugares que eram verdadeiros hotéis 5 estrelas. Olha que maravilha, Dona Margarete. A senhora ia ter assistência médica 24 horas, atividades físicas, não ia precisar se preocupar com nada. Bruno, meu bebê, meu companheiro de todas as horas, começou a concordar com tudo. Mãe, talvez seja mesmo o melhor para a senhora. A casa está ficando muito pesada de cuidar e a senhora merece descansar. Foi numa sexta-feira à noite que eu finalmente entendi a extensão do plano deles. Cheguei em casa mais cedo de um almoço com Ana Carolina e ouvi vozes na sala. Me aproximei devagar e escutei uma conversa que gelou meu sangue. A gente precisa acelerar isso, Rafael. Era a voz da Carla. Estou com o nome na Serasa e se não quitar essas dívidas até dezembro, vou perder tudo. Calma, amor, Rafael respondia. Já conversei com o Dr. Henrique. Ele disse que o processo de interdição é rápido quando a pessoa está começando a mostrar sinais de senilidade. Interdição? Bruno perguntou assustado. Mano, Rafael explicava como se estivesse falando sobre o tempo. A gente prova que a mãe não tem mais condições de cuidar dos próprios bens. O juiz nomeia a gente como curadores, e aí podemos vender a casa e resolver os problemas da Carla. Depois colocamos ela num asilo bom, e ainda sobra dinheiro para investir. Eu segurei na parede para não cair. Meus próprios filhos estavam planejando me internar à força para roubar minha casa.
O Rafael que eu criei, que eu eduquei, que eu ensinei a diferença entre certo e errado, estava planejando me destruir por causa de dinheiro que nem era dele. Bruno ainda tinha um resto de consciência. Cara, mas isso não é meio pesado? A mãe sempre foi boa com a gente. Bruno, Carla falou com aquela voz doce que eu já conhecia bem. Sua mãe já viveu. Ela tem 63 anos. Aproveitou a vida dela. Agora é a nossa vez de aproveitar. E ela vai estar bem cuidada no asilo. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama pensando em como havia falhado como mãe. Como havia criado 2 homens capazes de tamanha frieza. Mas também pensando em Ana Carolina, na filha que havia reencontrado, na segunda chance que a vida estava me dando. Na manhã seguinte, liguei para seu Antônio e contei sobre a conversa que tinha escutado. Ele ficou revoltado. Dona Margarete, isso que eles estão planejando é um crime. Interdição fraudulenta, apropriação indébita, várias coisas. A senhora quer que eu grave uma conversa deles? Não, seu Antônio. Eu respondi com uma calma que não sabia que tinha. Eu tenho um plano melhor. E foi aí que eu decidi fazer a coisa mais corajosa da minha vida. Contar toda a verdade para Ana Carolina e pedir sua ajuda. Porque às vezes, gente, a família que escolhemos é mais forte que a família que criamos. No encontro seguinte com minha filha, num domingo de manhã no Parque das Mangabeiras, contei tudo. Sobre as dívidas da Carla, sobre o plano de interdição, sobre como meus filhos queriam me internar para roubar minha casa. Ana Carolina ficou horrorizada. Mãe, ela disse, e foi a primeira vez que me chamou de mãe. Você não pode permitir isso. Você tem que se proteger. Mas como, filha? Eles são meus filhos. Não, Ana Carolina falou com uma firmeza que me impressionou. Filhos não fazem isso com a mãe. Filhos protegem, cuidam, amam. O que eles estão fazendo é abuso. Foi então que ela me fez uma proposta que mudaria tudo. Por que você não transfere a casa para o meu nome? Você continua morando lá ou vem morar comigo se preferir. Mas eles não podem mais te pressionar. A princípio eu recusei. Não era justo colocar Ana Carolina no meio daquela confusão. Ela tinha sua vida, sua família. Não precisava dos meus problemas. Mas ela insistiu. Mãe, você me deu a vida 2 vezes. Uma quando me gerou, outra quando tomou a decisão mais difícil do mundo para me dar uma chance melhor. Agora é minha vez de cuidar de você. Naquela tarde, ela me levou ao escritório do advogado dela, Dr. Ricardo Mendes, um homem sério e competente, que ficou indignado quando soube da história toda. Dona Margarete, ele disse, o que seus filhos estão planejando é crime. E a transferência da casa para Ana Carolina é perfeitamente legal. Você está em pleno uso das suas faculdades mentais e tem o direito de dispor dos seus bens como quiser. Uma semana depois, na mais absoluta discrição, a casa foi transferida para o nome de Ana Carolina Silva Santos. Eu continuaria morando lá pelo tempo que quisesse, mas legalmente a casa agora era dela. E meus queridos filhos nem desconfiavam do que estava acontecendo. Durante esse tempo todo, eu continuei representando o papel da velhinha confusa que estava sendo convencida pelos filhos. Fingia considerar a proposta deles, fazia perguntas sobre asilos, deixava eles pensarem que estavam me manipulando com sucesso. Ana Carolina ficava impressionada com minha capacidade de atuar. Mãe, você perdeu a vocação de atriz, ela brincava. E pela primeira vez em meses, eu estava rindo de verdade, planejando minha vingança justa contra quem havia me traído. Se essa história está mexendo com vocês tanto quanto mexeu comigo, deixem nos comentários o que fariam se descobrissem um plano desses na própria família. Vocês teriam coragem de enfrentar os próprios filhos? Porque o que vem a seguir foi ainda mais intenso. O que vou contar agora para vocês foi a fase mais estratégica e emocionalmente complexa da minha vida. Porque uma coisa é descobrir que seus filhos estão tramando contra você, outra completamente diferente é planejar como vai lidar com isso sem destruir completamente os laços familiares que ainda restam. Nas 3 semanas seguintes àquela transferência silenciosa da casa para Ana Carolina, eu me transformei numa atriz de primeira linha. Todos os dias representava o papel da mãe confusa e manipulável que eles esperavam que eu fosse. Fingia hesitação sobre a transferência da casa. Fazia perguntas sobre asilos como se estivesse realmente considerando a ideia e deixava eles pensarem que estavam me convencendo gradualmente. Será que vocês acham mesmo que seria melhor eu sair daqui?
Eu perguntava durante os jantares, com uma voz incerta que não existia mais dentro de mim. Rafael e Carla trocavam aqueles olhares cúmplices que eles achavam que eu não percebia, e ele respondia com aquela paciência forçada. Mãe, é só pensando no seu bem-estar. A casa está muito grande, muito pesada para a senhora cuidar sozinha. Durante esse período, Ana Carolina e eu nos encontrávamos 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes era num café no Savassi, outras vezes no consultório dela depois do expediente, e algumas vezes ela vinha me buscar para conhecer melhor Belo Horizonte. Afinal, ela havia crescido em Nova Lima e não conhecia direito os bairros onde eu sempre vivi. Foi numa dessas tardes, caminhando pela Praça da Savassi, que Ana Carolina me fez uma pergunta que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Mãe, o que você realmente quer que aconteça com Rafael e Bruno depois que descobrirem sobre mim? Parei de andar e olhei para ela. Até aquele momento, eu estava tão focada em me proteger da armadilha que eles haviam preparado que não tinha pensado profundamente sobre o que viria depois. Eu não sei, filha. Só sei que não posso deixar eles me destruírem. Mas você ainda os ama? Ela perguntou, com aquela delicadeza de quem entende que o amor maternal é complexo demais para julgamentos simples. A pergunta me pegou desprevenida. Porque sim, eu ainda amava Rafael e Bruno, mesmo sabendo do que eram capazes. Eles eram meus filhos, eu os havia criado, cuidado quando estavam doentes, comemorado cada conquista. Mas agora também sabia que esse amor havia se tornado tóxico, que eles estavam aproveitando dele para me manipular. Amo, eu respondi depois de um longo silêncio. Mas aprendi que amar não significa aceitar ser destruída. E talvez a única forma de salvá-los seja deixando eles entenderem as consequências das próprias escolhas. Foi Ana Carolina quem sugeriu que, antes do confronto final, eu tentasse dar uma última chance para eles. Mãe, que tal você conversar com Bruno separadamente? Ele parece menos envolvido no plano da Carla. Talvez ele ainda tenha salvação. A ideia me interessou. Bruno sempre foi o mais sensível dos dois, o que ficava do meu lado quando o pai ia embora de casa brigado, o que me ajudava na cozinha quando era pequeno. Se havia alguém que poderia voltar atrás nessa loucura toda, seria ele. Escolhi uma sexta-feira à noite para conversar com Bruno. Rafael tinha saído para um happy hour com colegas de trabalho e aproveitei que estávamos sozinhos vendo televisão na sala para tocar no assunto. Bruno, eu comecei, desligando a TV e me virando para ele no sofá. Posso te fazer uma pergunta honesta? Ele levantou os olhos do celular pela primeira vez na noite e me olhou com uma expressão meio desconfiada. Claro, mãe. Você realmente acha que eu deveria sair dessa casa? Houve um silêncio longo. Vi a luta interna nos olhos dele, a tentativa de conciliar o que achava certo com a pressão que estava recebendo do irmão mais velho. Finalmente, ele suspirou. Mãe, é que a casa é muito grande mesmo. E o Rafael tem razão quando diz que seria mais prático fazer a transferência logo. Mais prático para quem, filho? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou vermelho, gaguejou um pouco, e eu percebi que ele sabia exatamente do que eu estava falando. Para todo mundo, né? Para a senhora também. Bruno, eu disse, colocando a mão no braço dele. Você sabe das dívidas da Carla? A reação dele me disse tudo. Os olhos arregalaram. A cor sumiu do rosto e ele ficou uns 10 segundos sem conseguir falar. Que dívidas, mãe? 120 mil reais, eu disse calmamente. Em cartões de crédito e financiamentos. Ela está desesperada, filho, e está usando seu irmão para resolver os problemas dela às minhas custas. Bruno ficou em choque. Levantou do sofá, começou a andar de um lado para outro da sala, passando as mãos no cabelo. Mãe, como a senhora sabe disso? Não importa como eu sei. Importa que agora você sabe também. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Ele se sentou novamente, apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou com a cabeça baixa por muito tempo. Quando finalmente me olhou, havia lágrimas nos olhos. Mãe, eu não sabia de nada disso. Eu juro que não sabia. E sabendo agora, você ainda acha que eu deveria sair da minha casa para pagar as dívidas da sua cunhada? Não, ele disse baixinho. Não, isso não está certo. Naquela noite, Bruno me contou detalhes que eu não conhecia.
Como Rafael havia mudado depois do casamento, como Carla sempre fazia questão de demonstrar um padrão de vida que não condiziam com os salários deles, como ela manipulava Rafael fazendo birras e ameaçando terminar o casamento sempre que não conseguia o que queria. Mãe, Bruno me disse antes de subir para o quarto, eu vou conversar com o Rafael. Isso tudo está errado. Mas o que Bruno não sabia, e que eu descobriria apenas alguns dias depois, é que a situação era ainda mais grave do que imaginávamos. Na segunda-feira seguinte, seu Antônio me ligou com urgência. Dona Margarete, preciso vê-la hoje mesmo. Descobri algo muito sério sobre seu filho Rafael. Encontramos no mesmo café onde Ana Carolina e eu nos vimos pela primeira vez. Seu Antônio estava com uma expressão preocupada que eu nunca havia visto antes. Dona Margarete, ele começou, abrindo uma pasta cheia de documentos. Seu filho não está sendo apenas manipulado pela esposa. Ele está participando ativamente do esquema. O que ele me mostrou fez meu mundo desabar mais uma vez. Rafael havia falsificado minha assinatura em 3 documentos diferentes. Uma procuração para negócios imobiliários, uma declaração de que eu estava com dificuldades de memória e até mesmo uma solicitação para avaliação psiquiátrica forçada. Ele estava preparando o terreno para a interdição há meses, seu Antônio explicou. Se você não tivesse me procurado, provavelmente já estaria internada num asilo e eles teriam vendido sua casa. Gente, vocês conseguem imaginar o que é descobrir que seu próprio filho está forjando sua assinatura para roubar tudo que você construiu na vida? Eu senti uma dor no peito que achei que fosse infarto. Tive que me segurar na cadeira para não cair. Tem mais, seu Antônio continuou, implacável. Eles já escolheram o asilo, Residencial Paz e Harmonia, no Barreiro. R$ 1.800 por mês, quarto coletivo, sem direito a visitas nos primeiros 6 meses para adaptação. As lágrimas desceram pelo meu rosto sem controle. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de raiva, de indignação, de revolta contra a injustiça. Meu filho estava disposto a me trancar num depósito de velhos para poder gastar meu dinheiro com os caprichos de uma mulher endividada. E o Bruno? Eu perguntei, ainda esperando alguma notícia menos devastadora. Bruno não assinou nada, não falsificou nada, mas também não fez nada para impedir. Ele sabe de tudo há pelo menos um mês e optou por ficar omisso. Naquele momento, sentada naquele café no meio de Belo Horizonte, aos 63 anos, eu tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Ia lutar. Não ia deixar eles me destruírem. Não ia permitir que décadas de trabalho honesto fossem desperdiçadas para pagar dívidas de jogos e futilidades. Seu Antônio, eu disse, enxugando as lágrimas e encarando ele com uma determinação que não sabia que tinha. Eu quero tudo documentado. Cada crime, cada falsificação, cada mentira. Quando eu confrontar eles, quero ter provas de tudo. Nas 2 semanas seguintes, Ana Carolina se tornou não apenas minha filha, mas minha melhor amiga e conselheira. Ela estava impressionada com minha capacidade de manter a farsa em casa, de continuar cozinhando para Rafael e Bruno, de tratá-los com normalidade enquanto sabia exatamente quem eles eram. Mãe, você é mais forte do que imagina, ela me disse numa tarde que estava no consultório dela. Qualquer pessoa teria explodido já. É que eu ainda estou processando, filha, eu respondi. 40 anos criando 2 homens, ensinando valores, sendo exemplo de honestidade e trabalho, e eles são capazes disso. Onde foi que eu errei? Você não errou, Ana Carolina disse com firmeza. Pessoas fazem escolhas, mãe. Você deu a eles amor, educação, oportunidades. Se eles escolheram ser gananciosos e desonestos, isso não é culpa sua. Durante esse período, comecei a observar detalhes que antes passavam despercebidos. Como Carla sempre mudava de assunto quando chegavam boletos na mesa da cozinha. Como Rafael ficava nervoso quando alguém falava sobre dinheiro na televisão. Como Bruno evitava me olhar nos olhos depois daquela conversa sobre as dívidas da cunhada. Uma coisa que me chamou a atenção foi como eles haviam mudado comigo fisicamente. Antes, Rafael sempre me dava beijo na testa quando chegava em casa. Bruno sempre me abraçava antes de subir para o quarto. Agora, mal falavam oi e tchau. Era como se eu já fosse um fantasma para eles. Uma inconveniência que precisava ser resolvida o mais rápido possível. Foi numa quinta-feira que decidi fazer um teste para ver até onde eles iriam. Durante o jantar, comentei casualmente.
Estive pensando no que vocês falaram sobre a transferência da casa. Talvez vocês tenham razão mesmo. A transformação foi imediata. Rafael e Carla se entreolharam com um alívio mal disfarçado. Bruno parou de comer e me olhou com atenção total pela primeira vez em semanas. Sério, mãe? Rafael perguntou, tentando soar casual, mas não conseguindo esconder a ansiedade na voz. É, filho. Estou cansada de me preocupar com reforma, com IPTU, com essas coisas todas. E vocês estão certos. Eu preciso de um lugar onde tenha gente para cuidar de mim. Carla mal conseguia esconder a euforia. Ai, dona Margarete, que bom que a senhora entendeu. Vai ver como vai ser melhor assim. Mas eu tenho uma condição, eu continuei, observando as reações deles. Quero conhecer o lugar antes de me mudar. Vocês podem me levar para visitar algumas opções? Rafael concordou imediatamente, e na mesma noite eu ouvi ele no telefone marcando visitas a 3 residenciais para idosos, para o fim de semana. A rapidez com que eles se movimentaram me fez entender que tudo já estava planejado há muito tempo. No sábado de manhã, Rafael, Carla e eu saímos para conhecer as opções. O primeiro lugar que visitamos era exatamente o que seu Antônio havia mencionado: Residencial Paz e Harmonia, no Barreiro. Um prédio velho, mal cuidado, com cheiro de remédio e desinfetante. Os quartos eram minúsculos, com 3 camas cada um, e a maioria dos idosos que vi lá tinha aquele olhar vazio de quem havia desistido da vida. Que tal, mãe? Rafael perguntou com um entusiasmo forçado. Parece um lugar tranquilo, né? Eu olhei ao redor. Para as paredes descascadas, para os idosos abandonados nas cadeiras de rodas no corredor, para a comida que parecia lavagem, e disse: parece ótimo, filho, bem acolhedor. A ironia passou completamente despercebida por eles, que ficaram visivelmente aliviados com minha aprovação. Durante o caminho de volta para casa, Carla não conseguiu se controlar. Dona Margarete, quando a senhora está pensando em se mudar? Porque a gente pode ajudar com a mudança, organizar tudo direitinho. Bem, eu estava pensando, que tal depois do Natal? Assim posso passar as festividades em casa e começar o ano novo numa fase nova da vida. Rafael ficou claramente desapontado. Faltavam ainda 2 meses para o Natal, mas não disse nada. Carla forçou um sorriso e concordou que seria uma boa ideia. Mas, gente, o que eles não sabiam é que eu estava apenas ganhando tempo para planejar o confronto final, porque tinha decidido que ia desmascarar eles num momento que deixasse bem claro quem eram realmente. Naquela semana, Ana Carolina me levou para conhecer a família dela. Marcos, o marido, se mostrou um homem gentil e respeitoso, que me tratou com carinho genuíno desde o primeiro momento. Luísa e Pedro, meus netos que eu conhecia pela primeira vez aos 15 e 12 anos respectivamente, me receberam com uma curiosidade natural e uma aceitação que me emocionou. Vovó Margarete, Pedro me disse no primeiro almoço na casa deles: mamãe disse que você trabalhou na CEMIG. Isso é muito legal. Meu amigo da escola disse que quem trabalha lá é muito inteligente. Luísa, mais madura, fez perguntas sobre minha vida, sobre como era BH quando eu era jovem, sobre meu trabalho. Pela primeira vez em meses, eu me senti valorizada, respeitada, amada de verdade. Durante a sobremesa, Ana Carolina fez uma proposta que mudaria tudo. Mãe, por que você não vem morar aqui com a gente? A casa é grande, tem um quarto que seria perfeito para você. E adoraríamos ter sua companhia. Marcos concordou imediatamente. Seria um prazer, dona Margarete. A casa fica mais alegre com família. Eu fiquei emocionada com o convite, mas expliquei que primeiro precisava resolver a situação com Rafael e Bruno. Não posso simplesmente sumir sem dar satisfações. Eles são meus filhos, mesmo com todos os problemas. Claro, Ana Carolina entendeu. Mas saiba que aqui você tem um lar para sempre. Naquela noite, dirigindo de volta para minha casa, que tecnicamente já era de Ana Carolina, eu tomei a decisão final sobre como ia conduzir o confronto. Seria no almoço de domingo seguinte, na mesa onde criei meus filhos, onde comemorei aniversários e natais, onde construí as melhores memórias da nossa família. Na sexta-feira anterior ao confronto, fiz questão de cozinhar o prato favorito de Rafael, frango com quiabo, e de Bruno, torta de frango. Queria que fosse uma refeição especial, porque seria provavelmente a última vez que estaríamos todos juntos como família. Seu Antônio me entregou uma pasta com todas as evidências organizadas, as falsificações de assinatura,
Os documentos sobre as dívidas da Carla, as fotos dos asilos, os registros das consultas a corretores de imóveis. Tudo o que eu precisava para provar cada palavra que ia dizer. Ana Carolina veio me visitar no sábado à noite para me dar força moral. Mãe, você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho, filha. Eu respondi com uma convicção que me surpreendeu. Eles precisam entender que ações têm consequências, e eu preciso me libertar dessa situação antes que ela me destrua completamente. E se eles não aceitar bem? Então vai ser a prova final de quem eles realmente são. Naquela noite, pela última vez, dormi na minha cama como proprietária oficial da casa, sabendo que no dia seguinte tudo mudaria para sempre. Mas pela primeira vez em meses, dormi em paz, porque sabia que tinha feito as escolhas certas. Se vocês estivessem na minha situação, teriam coragem de enfrentar os próprios filhos dessa forma? Às vezes a verdade dói, mas é a única forma de nos libertarmos das mentiras que outros constroem ao nosso redor. Deixem nos comentários o que vocês fariam. O dia do acerto de contas estava chegando. Domingo, 15 de março. Era exatamente meio-dia quando comecei a preparar aquele que seria o último almoço de domingo da nossa família, como eu sempre conheci. O cheiro do frango com quiabo se espalhava pela casa, misturado com o aroma do arroz soltinho e da farofa caprichada que eu sempre fazia para esses momentos especiais. Gente, vocês não têm noção de como meu coração estava disparado naquela manhã. Era uma mistura de nervosismo, expectativa e uma estranha sensação de alívio, como se finalmente fosse poder tirar um peso enorme das costas depois de carregar ele por meses. Rafael chegou pontualmente ao 12:30 com Carla, como sempre faziam aos domingos. Ela estava especialmente animada, provavelmente pensando que em poucas semanas estaria livre das dívidas e morando na minha casa. Bruno desceu do quarto alguns minutos depois, ainda de pijama, mexendo no celular como se nada especial estivesse acontecendo. Oi, mãe, Rafael me disse, dando um beijinho mecânico no rosto. Que cheiro bom! Frango com quiabo, né? Sim, filho, eu respondi, sorrindo como sempre fazia. O seu favorito. E fiz torta de frango também para o Bruno. Carla se acomodou na mesa como se fosse dona da casa, ajeitando os cabelos e comentando sobre o tempo. Que dia lindo, né, dona Margarete? Perfeito para pensar em mudanças de vida. Eu fingi não entender a indireta e terminei de servir a mesa. Coloquei os pratos nos lugares de sempre, Rafael à minha direita, Bruno à esquerda, Carla ao lado do marido. A mesma disposição de todos os domingos dos últimos 5 anos. Durante os primeiros 15 minutos, a conversa foi normal. Rafael falando sobre trabalho, Bruno reclamando de um projeto que estava desenvolvendo, Carla comentando sobre uma novela que estava assistindo. Eu participava da conversa normalmente, como se fosse apenas mais um domingo qualquer. Foi quando comecei a falar sobre a reforma do banheiro que tudo começou a desandar, exatamente como eu havia planejado. Pessoal, eu disse, servindo mais arroz no prato do Bruno. Estive pensando em reformar o banheiro da suíte. Aqueles azulejos estão muito antigos e seria bom trocar o box também. A reação foi imediata. Rafael parou de mastigar e me olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem quando ele achava que eu estava gastando dinheiro à toa. Mãe, ele disse pousando o garfo, a senhora não acha que isso é desnecessário? Digo, considerando que... Considerando o quê, filho? Carla completou com aquela voz doce que escondia veneno. Dona Margarete, não é meio desperdício gastar dinheiro com reforma agora? A senhora não estava pensando em se mudar? Estava pensando, eu confirmei, mas ainda não decidi quando. Foi aí que Rafael perdeu a paciência e soltou a frase que eu estava esperando. Mãe, a casa é nossa por direito. A senhora já viveu o suficiente aqui. O silêncio que se instalou na mesa foi exatamente como eu lembrava. Mas dessa vez, ao invés de sentir dor, eu senti uma calma estranha, uma sensação de poder que nunca tinha experimentado antes. Respirei fundo, sorri e disse as palavras que havia ensaiado a semana inteira. E como é saber que eu já transferi tudo para sua irmã? A transformação nas expressões deles foi instantânea e dramática. Rafael ficou branco como papel, a boca meio aberta, os olhos arregalados. Carla derrubou o copo d'água, que se espalhou pela mesa sem que ninguém fizesse movimento para limpar. Bruno largou o celular pela primeira vez em meses e me encarou com uma expressão de total confusão. Que irmã, mãe?
Rafael gaguejou, a voz saindo rouca e trêmula. Eu me levantei calmamente, fui até a estante da sala e peguei a pasta que havia preparado com todo cuidado. Voltei para a mesa e abri ela bem devagar, como quem está prestes a revelar um tesouro. Ana Carolina Silva Santos, eu disse, colocando a primeira foto dela na mesa. 40 anos, médica pediatra, cardiologista infantil, minha filha mais velha e nova proprietária desta casa. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um misto de teatro dramático e comédia de erros. Carla começou a gritar que isso era impossível, que eu estava inventando histórias, que estava ficando senil. Rafael se levantou da cadeira tão bruscamente que ela caiu para trás e começou a andar de um lado para outro da sala como um animal enjaulado. Isso não é possível, ele gritava. A senhora não pode ter uma filha que a gente não conhece. Isso é loucura. Bruno ficou em choque, olhando para a foto de Ana Carolina como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, ele disse baixinho. É verdade? Eu tenho uma irmã? Tem sim, meu filho, eu respondi, colocando mais fotos na mesa. Sua irmã mais velha, que eu dei para adoção quando tinha apenas 19 anos, muito antes de conhecer o pai de vocês. Carla estava visivelmente desesperada. Dona Margarete, mesmo que isso seja verdade, a senhora não pode transferir a casa assim. Isso é... Legal, eu completei, colocando os documentos da transferência na mesa. Perfeitamente legal. Eu estava em pleno uso das minhas faculdades mentais, ao contrário do que vocês andaram espalhando por aí. E tenho o direito de dispor dos meus bens como quiser. Foi quando Rafael tentou ser intimidador. Mãe, a gente vai contestar isso na justiça. Não tem como uma pessoa aparecer do nada e herdar tudo. Ah, Rafael, eu disse, sentando novamente e olhando diretamente nos olhos dele. Antes que você pense em contestar alguma coisa, que tal a gente conversar sobre umas outras questões legais? E então, eu comecei a tirar da pasta os documentos que seu Antônio havia conseguido. As falsificações de assinatura, os laudos médicos forjados, os comprovantes das dívidas da Carla, as fotos do asilo onde eles queriam me internar. Por exemplo, eu continuei, espalhando tudo na mesa como cartas de um baralho. Essas 3 procurações com minha assinatura falsificada. Ou essa declaração médica dizendo que estou com problemas de memória, assinada por um médico que nunca me examinou. Ou ainda esses comprovantes das dívidas de R$120 mil da Carla. A cara de pânico de todos eles foi a coisa mais satisfatória que já vi na vida. Carla ficou branca. Rafael começou a gaguejar explicações incoerentes. E Bruno finalmente entendeu a dimensão real da traição que estava acontecendo. 120 mil? Bruno repetiu, olhando para a cunhada com horror. Carla, é verdade isso? Carla tentou negar, chorar, fazer drama, mas os documentos estavam todos ali, claros como água. Rafael tentou se explicar. Mãe, a gente só queria o melhor para a senhora. O melhor para mim? Eu interrompi, com uma firmeza que nunca soube que tinha. Rafael, vocês queriam me internar num asilo de R$1.800 por mês, num quarto coletivo, sem direito a visitas nos primeiros 6 meses. Isso é o melhor para mim? Bruno ficou horrorizado. Que história é essa de asilo? Foi então que eu contei tudo. Sobre o residencial Paz e Harmonia, sobre os planos de interdição, sobre como eles já haviam escolhido até o quarto onde eu ficaria. Bruno ficou em choque, perguntando para o irmão se aquilo era verdade. Rafael, acuado, tentou se justificar. Era só temporário, só até a senhora se adaptar. Adaptar ao quê, filho? A ser tratada como lixo humano para vocês poderem gastar meu dinheiro com as futilidades da sua esposa? Carla perdeu totalmente a compostura e começou a gritar. Eu não sou obrigada a aturar humilhação. Rafael, vamos embora. Podem ir mesmo, eu disse, levantando novamente. Mas antes, quero que saibam de mais algumas coisas. E então eu contei sobre Ana Carolina. Como a encontrei, como nos aproximamos, como ela me recebeu com amor verdadeiro, sem interesse material, como ela tentou recusar a herança da casa, dizendo que não queria meu patrimônio, apenas minha presença na vida dela. Vocês querem saber a diferença entre vocês e Ana Carolina? Eu perguntei, olhando nos olhos de cada um. Ela me convidou para morar na casa dela como família. Vocês queriam me trancar num depósito de velhos para roubarem minha casa. Ela me trata com carinho e respeito. Vocês me tratam como empecilho.
Ela valoriza minha experiência e sabedoria. Vocês fingem que eu sou senil para conseguirem o que querem. Bruno começou a chorar. Mãe, eu não sabia de nada disso do asilo. Eu juro que não sabia. Bruno, meu filho, eu disse, colocando a mão no rosto dele. Você pode não ter participado diretamente, mas você sabia das dívidas da Carla há 1 mês e não me contou. Você escolheu ficar omisso enquanto eles planejavam me destruir. Rafael fez uma última tentativa desesperada. Mãe, a gente pode conversar sobre isso. Não precisa ser assim. A gente pode... Pode o quê, Rafael? Me dar uma mesadinha para eu ficar quieta no asilo? Me visitar uma vez por mês para aliviar a consciência? Carla estava tendo uma crise de nervos, falando que tinha dívidas, que precisavam da casa, que não era justo. Foi quando eu joguei a bomba final. Carla, suas dívidas não são problema meu. Você gastou R$120 mil em bobagens, apostas online, compras compulsivas, viagens que não podia pagar. Agora vai ter que trabalhar para quitar, como qualquer pessoa honesta faria. A revelação sobre as apostas online deixou até o Rafael em choque. Aparentemente, nem ele sabia dessa parte das dívidas da esposa. Apostas? Rafael perguntou, olhando para Carla como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Carla, você me disse que eram só uns cartões de crédito. Foi quando a verdade toda veio à tona. Entre lágrimas e gritos, Carla confessou que havia perdido mais de R$80 mil em sites de apostas online, que havia mentido para Rafael sobre as dívidas, que estava desesperada porque os credores estavam ameaçando colocar o nome dela na justiça. Por isso você queria tanto essa casa, eu disse, olhando para ela com uma mistura de pena e nojo. Não era ganância comum, era desespero de viciada. Rafael ficou em estado de choque total. Descobrir que a esposa era viciada em apostas, que havia mentido sobre tudo, que havia usado ele para tentar roubar a própria mãe, foi demais para ele processar. Mas, gente, eu ainda não tinha terminado. Peguei a pasta com as últimas evidências e coloquei na mesa. Para finalizar, eu disse, quero que vocês saibam que tudo que fizeram está documentado. Falsificação de documentos, tentativa de interdição fraudulenta, apropriação indébita. São crimes. Não são travessuras de família. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Rafael estava arrasado. Carla estava em pânico. Bruno estava destruído pela culpa. Vocês têm 30 dias para sair desta casa, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Ana Carolina é a nova proprietária, e ela foi muito generosa em dar esse prazo para vocês se organizarem. Foi quando Bruno fez a pergunta que eu estava esperando. Mãe, a senhora não vai nos perdoar? Eu olhei para meu filho mais novo, o que sempre foi mais próximo de mim, e senti uma dor profunda no peito. Bruno, perdoar não significa aceitar ser destruída. Eu perdoo vocês, mas não posso conviver com quem foi capaz de planejar minha destruição. Rafael fez uma última tentativa. E se a gente tentar recomeçar? Mudar? Corrigir os erros? Rafael, eu disse juntando os documentos, vocês tiveram meses para escolher entre fazer o certo e fazer o que queriam. Fizeram a escolha de vocês. Agora vivam com as consequências. Carla saiu da casa chorando e gritando que ia procurar um advogado. Rafael a seguiu, visivelmente destruído pela descoberta de quem havia se casado. Bruno ficou mais alguns minutos tentando se explicar, pedindo desculpas, mas eu mantive minha posição. Meu filho, eu disse abraçando ele pela última vez. Você sempre vai ser meu filho, e eu sempre vou te amar. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Quando você crescer como pessoa e entender realmente o que fizeram comigo, talvez a gente possa conversar novamente. Naquela tarde, pela primeira vez em meses, fiquei sozinha em casa em paz. Liguei para Ana Carolina e contei tudo. Ela veio me buscar na mesma noite e eu fui morar na casa dela em Nova Lima. Gente, hoje, 8 meses depois daquele domingo que mudou minha vida, eu moro numa casa linda com uma família que me ama de verdade. Ana Carolina me trata como rainha. Marcos me respeita como sogra querida. Luísa e Pedro me veem como a vovó que sempre quiseram ter. Rafael e Carla tiveram que vender o apartamento deles para tentar quitar parte das dívidas. Estão morando num lugar bem modesto no Barreiro. E pelo que soube, ele finalmente entendeu quem ela realmente era e pediu o divórcio. As apostas online destruíram não só as finanças dela, mas o casamento também. Bruno se aproximou de mim novamente depois de 6 meses. Pediu desculpas de verdade, reconheceu os erros,
conheceu Ana Carolina e se encantou com os sobrinhos que ganhou. Hoje ele vem me visitar toda semana e estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Ana Carolina se tornou a filha que sempre sonhei ter. Ela me inclui em tudo, me consulta sobre decisões importantes, me faz sentir útil e valorizada. Descobrimos que temos gostos parecidos para quase tudo: novelas, comidas, músicas. É como se 40 anos de separação nunca tivessem existido. E o mais interessante, no último aniversário de Ana Carolina, Rafael apareceu na festa sem ser convidado, tentando se aproximar da irmã rica. Ana Carolina o recebeu educadamente, mas deixou bem claro que família dela sou eu e as pessoas que realmente me amam. Hoje, aos 64 anos, finalmente entendi algumas coisas fundamentais sobre a vida. Família não é quem compartilha o mesmo sangue, é quem compartilha o mesmo amor. Merecemos ser tratados com respeito e dignidade, independentemente da idade. E nunca, nunca é tarde para recomeçar com quem realmente nos valoriza. A minha casa do Padre Eustáquio foi vendida e Ana Carolina investiu o dinheiro num fundo que me garante uma renda mensal confortável pelo resto da vida. Mas mais importante que a segurança financeira é a segurança emocional de saber que estou cercada de amor verdadeiro. Se essa história tocou o coração de vocês como tocou o meu, deixem nos comentários contando de onde vocês estão assistindo e me digam: vocês já passaram por alguma situação de desrespeito familiar? Como lidaram com isso? Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que nunca é tarde para recomeçar e que merecemos amor verdadeiro, não obrigação familiar. Se vocês gostaram da minha história de superação, se inscrevam no canal para mais relatos reais como este e assistam agora a próxima história que está passando na tela. Uma história que vai mostrar que a justiça, mesmo quando demora, sempre chega para quem tem coragem de lutar por ela.